Olá, estamos no ar com o primeiro Planeta SPM. Hoje vamos falar sobre moda contemporânea e as novidades no mercado. Para debater, convidamos Silvain Justus. Ele é editor de moda da GQ Brasil e já trabalhou no site da Vogue e na revista Harper's Bazaar. Olá, Silvan, tudo bom? Tudo bem, e você? Muito obrigado pela presença. Se você quiser participar do programa ao vivo, envie sua pergunta pelo Facebook da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo. Essa entrevista está sendo exibida pelo portal da SPM São Paulo também. Silvan, você é especialista de moda masculina e ela está ganhando muita maturidade no mercado afora. Como que esse movimento ganhou força? Eu acho que é uma relação direta com a sociedade, na verdade. Tem dois caminhos aí. Eu acho que acho que passa pelo esgotamento um pouco de fórmulas da moda feminina. A moda feminina está meio que girando em círculos há algumas temporadas, alguns anos, e parece que se esgotou um pouquinho quando a gente fala de criatividade, né? Faz tempo que a gente não vê uma coisa muito surpreendente na moda feminina. E o masculino sempre teve ali meio quietinho, meio primo pobre da moda, mas nos últimos anos as grandes marcas, começaram a ver que o feminino estava se esgotando e que, paralelamente, o homem global, em geral, estava se interessando mais por consumir moda, né? Por estilo, por tendências, em cuidar da aparência, e as coisas caminharam paralelamente. Então, foi conveniente também para as marcas olharem para o masculino e falar, não, então agora é hora de investir no masculino. E a partir daí virou um boom, porque as marcas começaram a investir muito mais no masculino. As mudanças são mais lentas no masculino, mas ao mesmo tempo elas são mais palpáveis. Então, quando se muda, por exemplo, um gancho, o comprimento do gancho de uma calça para o homem, faz muito mais diferença e tem muito mais impacto no mercado do que uma mudança no feminino, que muda toda hora, a cada 6 meses. O masculino é mais lento. Então, acho que foi essa associação das duas coisas. Talvez um esgotamento um pouco do feminino e esse crescimento do interesse masculino pela aparência e pela estética no mundo inteiro. E assim, você como especialista de moda, da onde que surgiu essa vontade do homem de se cuidar mais, de estar mais presente nesse setor, de se interessar mais? Eu acho que são ciclos, né? Quando a gente pega na época dos grandes reis franceses, quem se emperequetava era o homem, quem se vestia de dourado da cabeça aos pés era o homem, quem usava sapato de salto era o homem. A mulher era meio esquecida, era um acessório, ela não tinha muita voz ativa, né? Então, tudo que era enfeite e cuidados era o homem que fazia. Depois a gente foi passando por épocas onde isso foi pegando mal, até ostentar e ter esse cuidado todo, até pelas crises que a gente passou no século XX, né? Guerras e crises econômicas. Então, a coisa foi ficando mais sisuda e as pessoas ficaram mais contidas. E aí, com a história do metrosexual que explodiu nos anos 2000, com os grandes ícones de estilo como David Beckham, por exemplo, os homens começaram a ver que, poxa, acho que não é tão errado a gente voltar a se cuidar e cuidar da aparência, né, da beleza, de se preocupar com o que vai vestir, porque tinha uma época que era meio... vamos vestir uma roupa qualquer só para se sentir confortável. Depois começou de novo a ser interessante passar uma imagem bem cuidada, que gosta de moda, uma imagem antenada. Então são ciclos. Eu acho que a gente vem num ciclo crescente masculino desde o início dos anos 2000. Eu acho que ali a gente começou realmente a ter um outro momento fervilhante para o universo masculino. E hoje em dia é esse boom de cosmética masculina, de moda masculina. As temporadas masculinas de desfiles ganharam muita força. Então é um momento muito, muito positivo para o masculino. De repente o próximo ciclo pode ser que isso dê uma baixada e o feminino cresça de novo, mas por enquanto é a hora dos homens.
E assim, você acha que ainda existe um preconceito dos próprios homens em procurar informações para se vestir, para se informar sobre esse mundo da moda? Existe, super, claramente. Principalmente no Brasil e nas culturas latinas em geral, né? Onde a cultura machista é muito forte ainda, onde tem muito preconceito, onde tem uma falta de cultura, de moda, uma falta de cultura em geral, na verdade. No Brasil isso é muito latente, né? O homem brasileiro ainda tem muito preconceito com cores, com ser diferente, com se diferenciar da multidão. Ele prefere estar ali meio misturado com os amigos para não chamar atenção. Então ainda tem muito, a gente tem, mas é diferente, por exemplo, de culturas europeias como a França, por exemplo, onde é tudo muito natural, as pessoas têm uma cultura de moda, a moda faz parte do dia a dia. Na Itália, os homens italianos adoram se emperequetar, botar cor, acessório. Então é muito cultural, depende muito de onde a gente está falando. Mesmo em culturas latinas machistas, que a Itália é uma delas, a Espanha, por exemplo, ali já tem uma história muito maior, né? São países com séculos de existência, muito mais do que o Brasil. Então o Brasil ainda está começando, ainda tem muita resistência. Acho que a gente ainda vai passar um período tentando catequizar o homem brasileiro de que é legal, que não precisa ser tão resistente, mas ainda tem um longo caminho para ser seguido aí. Entendi. E Silvan, você falou aqui para mim que os homens, antes os reis que se emperequetavam, que queriam se arrumar. Que momentos da história ajudaram na construção da moda que é hoje? Boa pergunta. Eu acho que tem, de novo, são ciclos. Cada momento histórico ele produz um tipo de moda diferente. Então, vamos pegar, por exemplo, as guerras do século XX. A moda que saiu pós-guerra era uma moda sisuda, todo mundo com cores escuras, uniformizado, as mulheres muito vestidas, muito cobertas. Era uma época de recessão, tempos difíceis. Então, a moda que saiu daí foi uma moda muito sisuda, muito pesada, né, de uma certa forma, muito coberta. Aí você pega outros momentos históricos, por exemplo, os anos 60, que eram anos de muita criatividade, anos libertários, várias bandas musicais explodiram, era a época do Peace and Love, né, enfim, os grandes festivais começaram a acontecer, então aí podia tudo. Então, anos 60 e 70 é onde a moda foi mais porra louca, vamos dizer assim. Ela, enfim, aí podia tudo, aí podia cor, podia homem usar roupa de mulher. Aí era uma época meio onde tudo podia, que veio depois, justamente, de um longo período meio contido, até os anos 50. Nos anos 50 começou já uma certa rebeldia, que era pós-sisudez da guerra, né? E aí nos anos 60 desbundou geral. Anos 60, 70, são os períodos mais criativos da moda, em geral. Nos anos 80 teve a época da extravagância. Daí nos anos 90 começaram as guerras por petróleo, né? Guerra do Golfo. Aí começou de novo a ficar um pouco mais esquisito. E ficou uma época um pouco mais minimalista. Então a moda dos anos 90 é mais minimalista, muito branco, muito preto, formas tranquilas. Acho que cada período histórico e seus acontecimentos produz uma moda diferente. Entendi. Bom, assim nós encerramos nosso primeiro bloco. Não saia daí, já nós voltamos falando sobre fast fashion com o publicitário Silvan Juston. Planeta SPM está de volta, conversando com o editor de moda, Silvan Juston. O tema de hoje é moda contemporânea. O sucesso das empresas fast fashion é uma mudança importantíssima de consumo. Quem tem mais informações é a Marcela Brito. Você sabe o que é fast fashion? Conhecida no passado como prêt-à-porter, a expressão nasceu nos Estados Unidos e significa roupas produzidas em larga escala.
A moda deixa as passarelas e vai para as grandes redes de varejo. E o Brasil é um dos beneficiados. Na última década, 40 milhões de pessoas ingressaram no mercado de consumo. Grandes marcas estão abaixando os preços de suas roupas, produzindo mais e aumentando os seus lucros. Um exemplo é a Versace, que no final de 2014 lançou uma coleção exclusiva para uma grande rede popular. Marcela Brito para o Planeta SPM. Bom, Silvan, falando um pouquinho agora sobre o fast fashion. Você acha que o fast fashion ele torna a moda acessível para todo mundo? Super, acho total, acho que as grandes marcas costumam torcer o nariz para o fast fashion, né? Porque, por motivos óbvios. Mas para o público, em geral, é uma grande porta de entrada para a moda, né? Para tendências, para grandes marcas. Essas parcerias que as grandes marcas de luxo fazem com redes de fast fashion são super benéficas para as pessoas que querem ter um mínimo de acesso para a grande moda, né? Para essas grandes marcas. Eu acho genial, acho uma grande sacada e acho que a gente tem que aprender a conviver, tanto com o luxo quanto com o fast fashion, e as marcas de luxo estão se desdobrando para tentar competir. Legal. Ô Silvan, chegou aqui uma pergunta dos nossos internautas e eles estão querendo saber como foi migrar do universo feminino que você vivia na Vogue para a GQ. Como foi essa mudança? Para mim foi muito natural, porque quando eu comecei na moda no Brasil, a gente não tinha um mercado de moda masculina, a gente mal tinha um mercado feminino. Estava começando, isso a gente está falando de anos 90, né? Então, o mercado de moda masculino, o mercado de moda brasileiro estava começando a despontar. A gente não tinha São Paulo Fashion Week, a gente tinha poucas marcas criativas mesmo. Então, eu naturalmente acabei começando pelo feminino, porque era o mercado onde estava acontecendo o mínimo de coisa ali. Tinha revistas femininas, não tinha a grande revista masculina na época era Playboy, que hoje em dia está quase fechando. Então, não existia um mercado masculino. Então, eu comecei pelo feminino, mas eu sempre gostei de me vestir, gostava de olhar ícones masculinos de estilo, ou seja no cinema, seja nas revistas de fora. Então, eu sempre acompanhei a masculina, mesmo sendo uma coisa só para mim. Entendi. E aí, depois, o mercado foi se desenvolvendo, chegaram revistas, as marcas masculinas começaram a ter um apelo mais de moda e não só de varejo. Então, acabou que juntou a fome com a vontade de comer. Entendi. E Silva, assim, muitas redes fast fashion, elas estão usando celebridades para divulgar suas campanhas, como o exemplo da Riachuelo, que usou a Anitta recentemente. Qual é o público consumidor dessa rede de fast fashion? É muito amplo. A gente costuma falar que é uma coisa popular, voltado para o público de baixa renda, né? Que eles têm acesso então à moda. Mas, assim, é a coisa mais natural do planeta, gente que tem dinheiro, que tem acesso às marcas de luxo, comprar complementos no fast fashion para compor com as marcas de luxo que eles têm em casa. Então, esse high and low, que a gente chama, que é o high do luxo e o low do fast fashion, essa mistura é super atual, gente de todas as classes sociais usa e faz uso desse artifício de misturar as duas coisas. Lá fora é a coisa mais natural do planeta. E aqui eu acho que, se continuarem as parcerias, que a chave para atingir esse público mais alto, nessa classe B, A, vamos dizer assim, são as parcerias com grandes marcas. Porque aí você associa, você dá uma pitadinha de luxo no fast fashion. Enquanto for só a linha da grande rede de fast fashion, aí talvez ela continue conversando ainda só com classe C, classe D, aí é um outro público. Mas quanto a misturar, eu acho que é super natural e o público tende a ser cada vez maior, mais amplo. Entendi. E fast fashion é moda rápida, né? A tradução é essa. E existe uma rotatividade muito grande nesse setor. Silvan, como que isso impactua o mundo da moda? Porque as pessoas estão sempre buscando por novidades. Como que isso muda a moda? Já mudou bastante já. Aquilo que a gente estava falando, as grandes marcas de luxo estão tentando se adaptar a esse ritmo frenético do fast fashion,
que muda toda hora, que tem 1000 coleções durante o ano. Então, as grandes grifes começaram a lançar as coleções intermediárias. Né? Antes era só inverno e verão. Agora tem o pré-inverno, tem o alto verão, tem o resort, que eles chamam lá fora, tem pre-fall, enfim, tem todas as coleções intermediárias que são voltadas para venda, são coleções comerciais. Apesar de ter a assinatura de um grande nome, de um grande estilista, de uma grande marca por trás, são coleções feitas para venda, que é uma maneira deles competirem com o calendário do fast fashion, que é tão frenético. Então, as grandes grifes agora lançam 6 coleções por ano, vamos dizer, o que para eles é muita coisa. E às vezes tem as segundas marcas, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente pega a Prada. A Prada tem a Miu Miu. Então eles lançam 6 coleções pela Prada, 6 pela Miu Miu, e assim vai. Tem grifes que tem 3, 4 linhas. Então multiplica isso pelo número de coleções, acaba sendo o ano inteiro lançando. Entendi. Que é uma coisa que foi ditada pelo fast fashion, é uma maneira deles competirem com o fast fashion. Entendi. E como que você vê a chegada de redes internacionais para o Brasil, como a Forever 21, que chegou recentemente? Eu acho super legal. Porque eu acho que no Brasil, onde a gente não tem uma cultura tão desenvolvida de moda ainda, vamos dizer, a cultura ainda é consumir as marcas de luxo para ostentar, para ter o logo, para ter o nome da marca, para falar, eu posso comprar algo do Armani, por exemplo. Eu acho que as redes mais populares, como a Forever 21, elas começam a plantar uma sementinha de cultura de moda, porque ali eles botam as tendências para o público que não tem acesso às grandes marcas de luxo, que eventualmente não acompanham o que acontece nas passarelas. Então, começa ali, é uma sementinha. Então, olha, a tendência da zebra, a tendência da onça, que ela está vendo na arara do popular, ela vem lá de cima, né? Ela vem das grandes grifes de luxo. Então, é uma maneira, eu acho super benéfico, porque é uma maneira de começar a fomentar essa cultura de moda também no Brasil. Entendi. Bom, assim nós encerramos nosso segundo bloco. No próximo, nós vamos falar sobre o fenômeno das blogueiras e como elas faturam alto com seus perfis na internet. Voltamos já. Planeta SPM está de volta conversando com o publicitário e editor de moda Silvan Justo. Nesse bloco, nós vamos falar sobre o fenômeno das blogueiras que faturam altíssimo com seus perfis na internet. Silvan, você acha que as blogueiras elas incentivaram as pessoas a se interessarem por moda? Totalmente, totalmente. É um fenômeno... Justamente a gente estava falando no bloco anterior dessas pessoas que não têm uma cultura de moda, que não têm um acesso às marcas de luxo. Então, as blogueiras, elas são gente como a gente, para elas. Né? Então, é uma amiga falando para uma amiga e passando uma informação de moda, né? Seja ela boa, com grande embasamento ou não, mas ela está passando uma informação de moda. E é uma amiga falando para uma amiga, então fica mais fácil da pessoa da leitora, da blogueira, assimilar essa informação. Entendi. Olha, Silvan, chegou aqui mais uma pergunta dos nossos internautas. A Mariane Tambellini, ela está perguntando para você, qual a sua opinião sobre as tendências? Elas são muito fortes ou as pessoas que começaram a seguir o seu próprio estilo? Sim, total. Acho que nos últimos anos, as tendências têm uma tendência a desaparecer. Elas estão se pulverizando, né? Antigamente a gente tinha meia dúzia de grandes tendências que ditavam a estação. Hoje em dia tem um monte de mini tendências e às vezes não tem muita tendência, são peças, né? Então, que se repetem. O vestido de babado, ele apareceu em 25 desfiles, então o vestido de babado é uma tendência. Mas aí é uma peça, né? É muito mais pulverizado. E eu acho que isso influenciou na tomada de estilo das pessoas. Então, elas começaram a ver que era melhor elas investirem no estilo próprio, no estilo pessoal, do que ficar seguindo uma tendência que
tem tanta que se você começar a querer seguir todas as tendências, você vai ficar maluca. Então é melhor investir no seu próprio estilo e a individualidade. Isso está realçando muito nos últimos anos. Por isso, acho que também tem a coisa do fenômeno do street style, onde as pessoas são elas mesmas, vestem as roupas do jeito delas, é a personalidade delas que está ali. Então esse é um movimento muito forte dos últimos anos. As tendências estão meio que desaparecendo. Entendi. E qual a importância das blogueiras hoje no mundo da moda? Qual o impacto delas? Elas mastigam essas tendências, quaisquer que elas sejam, para a leitora que está começando na cultura de moda, né? Às vezes ela não lê uma revista de moda, mas ela segue uma blogueira e ela se informa por ali. Então, de uma certa forma, elas funcionam como antena para essa leitora. Então, elas captam as coisas e traduzem para ela. Eu acho que não tem uma coisa de roubar o lugar de outro. Eu acho que convive a blogueira, convive a revista, convive o jornalista de moda. Acho que tem todo mundo que aprender a conviver, porque são linguagens diferentes para públicos diferentes. E todos eles estão falando de moda. Então, acho que o papel das blogueiras tem muito valor hoje em dia. Entendi. Bom, para contextualizar um pouquinho mais o nosso tema, vamos ver o que os jovens acham desse movimento na internet. Porque elas são influentes, elas usam coisas bonitas e elas têm muitos seguidores. As pessoas, por elas terem muitos seguidores, elas passam confiança. Eu acho que informação de moda é uma coisa muito complexa e eu acho que, pelo menos no Brasil, a gente não tem essa cultura de entender de moda, de se aprofundar a respeito de moda. Então... Você já se inspirou em alguma dica que elas deram para usar alguma roupa no seu dia a dia, alguma coisa assim? Acho que, assim, devo ter me inspirado, mas não sei. Tipo, eu acabo me inspirando, mas é, tipo, inconsciente, assim, acho. E aí, Silva, o que você achou da opinião dos jovens? Acho que é super pertinente, eles falaram a real, né? Que a gente realmente não tem uma cultura muito aprofundada de moda e que as blogueiras, por terem esse número grande de seguidores, né? As maiores têm muitos seguidores, elas têm mais seguidores do que as revistas têm de leitoras. Então, elas acabam se tornando muito influentes mesmo. E o único porém é que mudou muito, né, o trabalho da blogueira. Antigamente era a blogueira passando tendências de moda, o look do dia, como ela se veste, dando dicas, e passou a ser, hoje em dia, um canal comercial, é uma mídia. Então as blogueiras, hoje em dia, ganham muito dinheiro porque elas fazem parcerias com as marcas que elas vestem, que elas mostram, que elas promovem. Então, tem que separar o joio do trigo. Hoje em dia, acho que tem a blogueira que vale ser seguida porque realmente passa coisas interessantes e consistentes, e tem a outra que transformou a coisa num business. Então, você não sabe mais se é a opinião dela ou se é a opinião da marca. Então, a gente chegou num grau tão grande de influência nas blogueiras que tem que se tomar cuidado em separar esse joio do trigo aí. Entendi. E, Silva, existe algum blogueiro ou blogueira que fala sobre moda masculina? No Brasil, a gente tem o Cadu Dantas, que acho que é o maior brasileiro, e ele está se tornando uma pessoa muito influente e conhecida no mundo também, porque ele vai nas temporadas de moda, lá fora, ele se veste bom, ele se preocupa com o look dele, se veste, então ele é fotografado por veículos importantes, e o look dele aparece por aí, e ele põe isso no blog dele, automaticamente os leitores acham isso incrível, acham bacana, começam a seguir, e ele vira uma pessoa influente, começa a ditar moda também para os meninos aqui. Ainda, obviamente, é muito menor escala, acho que de grande só tem ele. Tem outros pequenos, menores, assim, que não são tão conhecidos, mas tem um núcleozinho de masculino também acontecendo nos blogs. Entendi. Bom, assim nós finalizamos o nosso Planeta SPM. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela presença. Silvan, muito obrigada por ter participado do programa. Aos internautas, muito obrigada por terem participado e mandado suas perguntas. Até já, pessoal!